Oi galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Dionete Simões. Eu vou fazer a apresentação para vocês de um aparelho que eu acho que o pessoal ainda tem muita dúvida em relação para que serve realmente, como se usa e etc e tal. Essa parte do nosso vídeo ele vai ser dividido em duas etapas, tá? A primeira eu vou estar fazendo a explanação de como vocês devem proceder com o aparelho na parte teórica, e depois a gente vai partir para a parte prática, sendo passado em alguns dos animais, ok? Vocês já devem ter escutado falar bastante do undercoat rake. Talvez esse primeiro nome, undercoat, vocês não tenham muito ainda familiaridade com ele, porque é um nome específico que se usa muito fora do Brasil, principalmente lá nos Estados Unidos, onde foi desenvolvido esse tipo de aparelhagem. Na época que eu morava lá, em 2005, 2006, 2007, eu passei alguns anos da minha vida lá, eu já trabalhava nessa área de banho e tosa, e eu tive a oportunidade de usar N aparelhos, os quais infelizmente até hoje no Brasil ainda nem chegou alguns, né? Mas para nossa graça, graças a Deus, os undercoat rake já existem aqui no Brasil para venda. Inclusive eu mesma em 2009 importei vários aparelhos desses pela minha importadora e trouxe vários para o Brasil. Mas eu vejo que poucas pessoas fazem uso desse tipo de aparelho. E eu só não entendo por quê, porque ele facilita extremamente a nossa área, extremamente o nosso trabalho diário. E a importância do uso dele no nosso cotidiano é muito mais dinamizado, o nosso serviço vai ficar muito mais facilitado se vocês souberem como que se usa esse tipo de aparelho. Eu vou fazer aqui a demonstração para vocês e mostrar alguns tamanhos diferenciados e por que existe tamanhos diferenciados desse tipo de aparelho, tá bom? Os undercoat rake, que na verdade a gente chama de rake, são esses aparelhos aqui, olha, que eles têm são dentes de lâminas, né, na verdade chamados de dentes de lâminas, o qual cada um tem um tamanho específico, tá? E serve para um tipo de pelagem específica também. Então nós temos aqui, vamos começar pelo mais justinho. Esse daqui ele tem 18 dentes na realidade, e ele serve para animais de pelo extremamente finos, ok? Para ser passado e retirado, ou o excesso de subpelo ou nó, porque ele tem essas duas utilidades, tá, gente? Muitos profissionais discordam que seja passado para retirar o subpelo, porque eles alegam que estraga o pelo do animal. De fato, quando você retira o subpelo em excesso, o animal acaba ficando com menos volume de pelo. E se você não souber trabalhar com este aparelho, automaticamente você pode danificar realmente a pelagem do animal, principalmente deixando algumas falhas, porque tem pessoas que passam e esquecem que tem que chegar a determinado ponto que tem que parar. Não, as pessoas continuam e aí começa a tirar o pelo em vez de tirar o subpelo, e aí começa realmente a danificar a pelagem. Então precisa se tomar muito cuidado, o sentido correto de se trabalhar com este tipo de material, ok? Não é qualquer sentido. No vídeo vocês vão poder reparar como que se passa e da maneira correta que tem que ser usado, ok? Aqui nós temos, deixa eu tirar minha modelo para ela já quer aparecer no vídeo, depois você volta, amor. Fica aqui, mamãe. Olha! Então, aqui nós temos então esse tamanhinho, que como eu falei para vocês, as cerdas são mais juntas, né, bem juntinhas, para que se trabalhe em pelagens mais longas e muito mais finas, o pelo um pouco mais fino, vamos dizer assim. Aí nós temos esse outro aqui, que ele é bem mais alto, não sei se vocês observam. Tá vendo que ele é uma pelagem mais longa, porém mais fina também, né? E a palavra undercoat rake significa por baixo, embaixo dos pelos, tá? Então você passa o produto embaixo do pelo, ou seja, né, não é sobre o pelo, é embaixo do pelo, ou seja, para tirar esse excesso de subpelo mesmo, ou de nó, caso exista.
Porque subpelo em excesso e nó junto é um problema sério para o animal, hein, gente? E principalmente no sentido da dor, né? Porque é muito traumatizante o animal tá cheio de nó e a gente tentar tirar esses nós. Então, para você que é dona de animal, por favor, não deixe os seus animais ficarem assim. Nós, como profissionais, damos o nosso máximo para que o animal, às vezes, não absorva tanto processo, né, de dor, porque na realidade, querendo ou não, todos esses materiais acabam assimilando um pouco de dor na hora que a gente está mexendo para abrir nó, porque nó é um processo muito delicado. E assim, e cabe o dono tá fazendo o manejo de pentear os animais, ou com pentes, ou propriamente com rasqueadeiras que vocês encontram em lojas nessas grandes empresas que hoje nós temos aqui no Brasil. Eles vendem esse tipo de material. Então, por favor, nós estamos numa época mais gelada do ano e eu sei que vocês adoram colocar roupa nos animais, fica super gracioso, mas não esqueçam também de penteá-los, porque na realidade o nó é um processo de dor para o animal, ok? Então precisa-se ter essa consciência, tá, gente? Pentear o animal pelo menos uma vez por dia ou pelo menos 3 vezes por semana é uma tarefa obrigatória ou deveria ser do proprietário, porque nós dentro da nossa área de banho-tosa fazemos o máximo para que, né, o animalzinho seja super bem tratado e etc e tal, mas o nó em si é um processo traumático para o animal, então por favor tenham essa consciência, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um outro reiki, né, de dentes um pouco maiores, mais largos, tá vendo? Mais largos, vocês podem perceber, diferente desse daqui, ó, que é menor, tá? Então esse mais largo, ele serve para animais com subpelo em excesso, assim, com muito subpelo, né? Não importa se o animal é de porte médio, grande ou gigante, e existem eles também maiores, desse tamanho. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, o que na verdade facilita em animais grandes e gigantes, tá bom? Mas esses dentes mais largos servem para que entre com mais facilidade e retire o pelo com mais facilidade, o subpelo com mais facilidade, tá bom? Então por isso que eles são mais largos. Olha aqui, outro também mais largo do que esse, tá vendo? Então são vários tamanhos que existe. Olha esse, que é enorme, tá vendo? Isso daqui parece uma escavadeira, né, de tão grande que é, mas na realidade também é um coat rake, tá bom? Né, o undercoat rake. Então esse também é para animais que têm o subpelo longos e bastante em excesso, realmente uma pelagem bem farta, bem em excesso, então facilita bastante. Aí, gente, o que acontece? O legal é vocês terem todos os tipos de tamanho, porque a gente recebe no nosso cotidiano todos os tipos de animais, entendeu? Então o legal é vocês terem todos os tipos de tamanho dessa aparelhagem. Só que infelizmente às vezes não tem como a gente ter, né? Afinal de contas o mercado está muito difícil, nós estamos vivendo uma economia muito dramática no nosso país, mas se vocês puderem, porque são equipamentos, aparelhagem importada, então elas são mais caras, principalmente no dólar que está um pouco alto demais. Se vocês puderem ter esses tamanhos, vocês vão ver o quanto vocês vão facilitar, gente, o trabalho cotidiano e diário de vocês, tá? E esse tipo de equipamento, esse tipo de aparelho, ele é passado antes do banho no animal. Ele é passado na hora que o animal chega, vocês vão pentear o pelo do animal antes, com um pente ou com uma rasqueadeira, e aí vocês depois vão tirar o subpelo com esses equipamentos, com esses aparelhos aqui, o qual vocês precisarem, né, tirar naquele momento, né? Então se vocês tiverem vários tamanhos, vocês vão poder optar, né? Então isso é importante. Isso daqui é uma prática que na verdade os cursos básicos deveriam ensinar, tá bom, para as pessoas, mas infelizmente nem todo mundo ensina. E que infelizmente nem todas as escolas ensinam, mas isso é uma prática que deveria constar no currículo de todas as escolas de grooming aqui do Brasil e nos cursos básicos, ok? Então cobrem isso das escolas onde vocês estiverem estudando, por favor, porque isso daqui eu aprendi a usar no curso básico que eu fiz nos Estados Unidos de 300 horas e foram 6 meses de curso, sem sequer poder tocar num animal de algum cliente.
antes que eu fizesse minhas horas de estágio. Então, olha a responsabilidade, ok? Então, eu acho interessante, assim, vocês profissionais terem cada tamanho disso daqui para vocês trabalharem, cada tamanho dos undercoat rake, ok? Aqui eu vou falar para vocês agora sobre esse outro material aqui, que é o Fulminator, né? E aqui no Brasil vocês chamam também de escovinha mágica, se não me engano, alguma coisa assim. E ele é muito adepto para ser usado, eu particularmente, Joanete Simões, prefiro usar eles em pelagens curtas, tá? Então, em Basset, em Dachshund, em gatos, que eu acho muito legal usar em gatos isso, mas precisa se tomar também um pouco de cuidado. Então, o Fulminator, eu prefiro usar eles realmente em gatos e em cachorros de pelo bem curto, tá? Eu já não uso o undercoat rake para pelagem curta, até porque não foi assim que eu aprendi, né? Mas existe algumas pessoas que ensinam, alguns amigos meus profissionais, que estão ensinando de outra forma. Então, eu aprendi lá fora, quando eu fiz meu curso nos Estados Unidos, então eu não sei realmente se eu aprendi certo ou errado, mas foi da forma como eu aprendi, então é da forma como eu estou passando para vocês. Esse Fulminator, ele também tem, se não me engano, em 6 tamanhos, tá? Que cada tamanho, logicamente, é específico também para um tipo de tamanho de animal, para facilitar o nosso serviço, tá? Eu, infelizmente, não tenho todos, só estou com esse aqui, mas eles são muito bons realmente para passar em pelagem bem curta, ok? E tira o excesso de subpelo também, mas ele não serve para abrir nó, tá bom? Ele não tem essa possibilidade de vocês abrirem nó como o undercoat rake tem, ok? Então, vocês podem estar utilizando para tirar também o subpelo, né, antes do banho do animal, seja tanto gato quanto dos cães, ok? Agora é o seguinte, galera, esses materiais todos, né, como eu falei para vocês, eu tenho para vender. E eu montei alguns DVDzinhos para enviar junto com cada tamanho diferente para as pessoas que adquirirem ele comprando da minha pessoa, tá bom? Hoje eles estão em torno, mais ou menos, porque o dólar está um pouco alto, né, de R$90 cada tamanho, tá? Eu não estou, infelizmente, com Fulminator, é o único que eu não tenho para vender, mas todos esses tamanhos de coat, de undercoat, eu tenho para vender. Tá? E cada tamanho desse vai com um CDzinho básico para passar da forma como vocês devem estar utilizando corretamente esse material. Então, quem comprar ganha junto o CDzinho para vocês estarem sabendo utilizar isso no cotidiano diário de vocês do dia a dia, tá bom? Eu espero que a dica tenha sido super legal, tá? Nesse DVD eu mostro exatamente como tem que ser passado, ok? Ele no sentido correto para não haver nenhum tipo de obstrução na pelagem dos dogs. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, me comuniquem, entrem em contato de alguma forma, que eu vou estar agora fazendo vários vídeos para vocês de alguns materiais, inclusive também alguns práticos já no Animaizinhos que a gente vai estar cedendo aí nas redes sociais, para vocês estarem entendendo cada vez mais da área e sabendo a importância que tem desses materiais novos que estão surgindo no mercado e que a gente precisa muito ter para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, até a próxima!